Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 9, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Ele é um termo, na teologia se chama axial. Na anatomia também tem a ver com questão de dividir o corpo humano na parte de baixo e parte de cima, alguma coisa assim, não é isso? Eu não estou errado, mas na teologia axial significa aquilo que é de importância tremenda, de extrema relevância. Este é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque eles vão nos dizer, eles vão apresentar a resposta do porquê o mundo está do jeito que está hoje. Por que nós vivemos em um mundo assim? E aí você pode pensar nas diversas facetas que o mundo apresenta para você, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as infelicidades, com as injustiças, com a violência, com a pobreza, a desigualdade, com a política internacional, que é uma das coisas mais sórdidas que existem. A relação entre os países é algo terrível. A política internacional é um negócio assustadoramente sujo. Enfim, por que o mundo é como é? Este capítulo vai nos apresentar o ponto de vista bíblico. Porque, veja, existem apenas dois pontos de vista com relação ao mundo ser como é. Um é o ponto de vista bíblico, e o outro ponto de vista é aquele que engloba todos os demais. E de uma forma ou de outra, mais ou menos, de uma forma mais intensa ou menos intensa, todos eles acreditam em algum tipo de evolução, de caminhada da humanidade rumo a algo melhor, de um desenvolvimento das potencialidades do ser humano, de um crescimento da capacidade do ser humano de lidar com o outro, de resolver os seus problemas. Mais ou menos intensamente, todos os pontos de vista que você considerar, exceto da Bíblia, vão apresentar isso para você. O ponto de vista bíblico é diferente. Então, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Irmãos, como eu disse, este é um texto de extrema importância na Bíblia, porque ele vai apresentar, como eu já falei, o porquê do mundo estar assim. Veja, é interessante que o ponto de vista bíblico, diferente de todos os outros que eu falei, que de uma forma ou de outra eles vão pensar em alguma coisa com relação à evolução humana, ao desenvolvimento da capacidade humana, o ponto de vista bíblico diz exatamente o contrário. Ele tem duas afirmações principais. A primeira afirmação do ponto de vista bíblico é que o problema do homem não está no ambiente em que ele vive, mas nele mesmo. Veja, é natural, e a gente ouve muito isso na faculdade, no colégio e por aí nas conversas e na televisão, nas reportagens, seja onde for, é muito comum a gente ouvir dizer que as coisas seriam melhores se melhores condições fossem oferecidas ao homem. Afinal de contas, tudo que o homem precisa, dizem muitos especialistas, estudiosos, entendidos, sociólogos, sejam lá o que forem, muitos vão dizer que tudo que o homem precisa é de mais recursos, é de mais educação, de melhores escolas. Sim, eu não estou aqui para dizer que nós não precisamos de escolas, claro que precisamos. É um fato concreto que as nações que mais investem em educação, que têm as melhores escolas, como a Finlândia, que muitos anos seguidos é eleita como o melhor sistema educacional do mundo,
é óbvio que são países que se desenvolvem mais. Não há como negar isso. Então, nós precisamos, sim, de melhores escolas. Muitos vão dizer que precisamos de mais hospitais. E, sim, é fato que precisamos. Essa pandemia botou a descoberto, de uma maneira muito crua, de uma maneira muito dura, aquilo que todos nós já sabíamos, que o nosso sistema de saúde é ruim, é deficitário, não atende às reais necessidades. E, por causa da pandemia, houve um crescimento muito grande na demanda, na procura, e isso trouxe problemas muito sérios. E países que investem em saúde pública e que têm bons hospitais e que têm médicos bem aparelhados e preparados e remunerados, não só médicos, mas enfermeiros, técnicos e toda a área de saúde, e países que investem nisso também é um fato que passam por muito menos problemas com relação à pandemia, passaram por muito menos problemas do que nós passamos. Isto é um fato que também não podemos negar. Alguns vão dizer que o que mais precisamos, que o homem mais precisa é de segurança. E é fato que países onde o índice de criminalidade é baixo, traz consigo uma sensação de bem-estar para os seus habitantes muito maior. Quem não gosta de andar num lugar tranquilo, sem ficar se preocupando se vai ser assaltado? Isso no Rio de Janeiro hoje é algo, não sei se é impossível, mas pelo menos é dificílimo, né? Onde quer que a gente vá, a gente fica assustado. Eu fico vendo, às vezes, se você parar num ponto de ônibus, tiver só você e uma pessoa, você vai ficar com medo da pessoa e provavelmente a pessoa com medo de você. Porque está todo mundo assombrado, a gente vive com medo, é tiroteio, é bala perdida, são operações bem feitas ou mal feitas, não estou entrando nesse mérito, mas o fato é que nós temos uma sensação de insegurança muito grande. E países que investem na segurança pública têm consigo um bem-estar geral muito melhor. Isso também é um fato, eu não estou aqui para dizer o contrário. Muitos vão dizer que o que o homem precisa mais é de lazer. Afinal de contas, trabalhamos muito e há uma ideia muito errônea, muito distorcida de que o brasileiro é um povo que não gosta de trabalhar. Isso não é verdade. O brasileiro trabalha muito. As pessoas, muita gente acorda de madrugada, muito cedo, se desloca uma distância muito grande da sua casa para o seu trabalho. Há pessoas que trabalham 10, 11 horas, ainda perdem no deslocamento para ir e voltar 4 ou 5 horas de viagem. O brasileiro trabalha muito, o brasileiro realmente se desgasta, e às vezes tem que trabalhar em mais de um emprego, porque os salários não são muitas vezes compatíveis ou suficientes para trazer o sustento para casa. E é fato que países que têm esse lazer, essa questão de áreas públicas e lugar onde as pessoas podem descansar, onde as pessoas podem desfrutar de um momento de lazer, isso é muito bom? É muito bom. E às vezes tem pessoas que só trabalham, né, por conta das dificuldades, elas não têm tempo de lazer. Existem lugares, regiões da nossa cidade, onde não tem uma praça, onde não tem um parque, onde não tem nada, onde as pessoas podem se encontrar para desfrutar de um momento de descanso. Isso é importante? Claro, isso também é importante. Alguns dizem que o mundo precisa de mais cultura, de mais arte, né? E a gente sabe, a gente tem aqui o Marcelo, que é um artista, e todo mundo que é artista no Brasil sabe a dificuldade que é, né? Porque a arte é algo que custa caro, porque dá trabalho de fazer, seja uma pintura, seja uma escultura, seja lá o que for, isso vai gerar um trabalho, tem uma dificuldade para quem faz, e muitas vezes custa caro, mas no Brasil isso não é muito viável, porque as pessoas precisam, às vezes, comprar a comida, e elas não têm para investir em arte, para ir a museus. Então, alguns dizem, nós precisamos de mais museus, precisamos de mais espaços culturais, precisamos investir nesta qualidade de vida, e eu não estou aqui para dizer que isso também não é verdade. Precisamos de salas de concerto, de música, sim, mas fato é que, assim como eu disse, muitos países, não o nosso, infelizmente, mas muitos países dispõem de todas estas coisas, ou de muitas destas coisas. Mas isso não significa que eles sejam mais felizes, e eu falo felicidade no sentido de plenitude, de satisfação consigo mesmo. Há no homem uma insatisfação muito grande. Charles Baudelaire, um poeta francês, ele dizia, parece-me que eu sempre estaria bem lá onde eu não estou. É sempre aquela ideia de que se eu estivesse em tal lugar seria melhor, se eu morasse na Suíça seria melhor, se eu fosse para Portugal seria melhor, se eu morasse na Zona Sul seria melhor, se eu trocasse de carro seria melhor, se eu comprasse uma roupa nova seria melhor, se eu gastasse um dinheiro no shopping para fazer aquela
né, aquela festa gastronômica e comer até não poder mais, seria melhor. A gente sempre tem a impressão de que nos falta algo. Então veja, a Bíblia ela vai pontuar que o problema não está no meio ambiente, no lugar onde o homem vive, mas está no próprio homem. Existe no homem uma insatisfação encruada nele, uma insatisfação inerente a ele, e esta insatisfação, a Bíblia diz que é a ausência de Deus. Já citei várias vezes para os irmãos, Agostinho dizia: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e nossos corações jamais descansarão, enquanto não descansarem em ti. Há um vazio no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus, é o que a Bíblia postula, é o que a Bíblia argumenta, é o que a Bíblia reivindica. O problema, o ponto de vista bíblico diz que, em primeiro lugar, o problema não está no homem, não está no ambiente, mas está no homem. E, em segundo lugar, o ponto de vista bíblico da vida e da situação do mundo como está, ele vai dizer que os nossos problemas, na verdade, esta insatisfação que nós temos nessa vida, essa falta de algo, muitas vezes o homem não sabe explicar o que lhe falta, tem a ver com o seu relacionamento errado com Deus. Evangelho é boas novas. Boas novas de quê? Que em Deus há salvação para os homens, que em Deus há perdão de pecados, que em Deus, que em Cristo há reconciliação entre o homem e Deus. Há uma música chamada Graça que diz: havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão. Esta graça de Deus que pode nos prover um caminho para o reencontro com Deus. Do ponto de vista bíblico, ele vai, em segundo lugar, argumentar isso. Ele vai dizer exatamente que o homem precisa refazer o seu relacionamento com Deus. O homem pode conquistar dinheiro, fama, cultura, lazer, saúde, educação, todas estas coisas são importantes, todas estas coisas têm o seu lugar na vida de cada um, em maior ou menor grau, todas estas coisas são aprazíveis e trazem satisfação quando alcançamos quaisquer que sejam elas, mas o fato é que, enquanto o homem não se colocar num relacionamento, ou não se recolocar num relacionamento correto com Deus, nada satisfará. É isso que a Bíblia diz. Por isso, o ponto de vista, ele é totalmente oposto a tudo que o mundo diz, a tudo que o jornal diz, a tudo que a mídia apregoa, a tudo que os sábios declaram, os sábios deste mundo declaram. A Bíblia vai dizer que o problema está no homem. O homem pode estar em qualquer lugar, ele pode morar em qualquer país, ele pode ter quanto for no banco, muito ou pouco ou demais. Eu fico pensando, e de vez em quando eu vejo essas coisas assim absurdas, tem uns programas assim de gente rica, que são umas coisas absurdas. Eu vi uma mulher uma vez falando, não, porque alguém perguntou para ela qual foi a maior loucura que você fez, assim, no impulso. Ela falou: comprei um helicóptero. Como assim? Falei: eu entrei na loja, aí eu fiquei pensando, existe loja que vende helicóptero? Você entra na loja, eu quero aquele, tem rosa, com coraçõezinhos, com moranguinho, com sei lá o quê? E a pessoa entrou lá, e aí um amigo tinha comprado um helicóptero, né, que deve ser outro pobre igual a ela, tinha comprado um helicóptero e estava se gabando, e ela no impulso falou: ah é? Vou comprar o maior, o meu é maior que o seu. Foi lá e comprou um helicóptero, e eu fico pensando, meu Deus, alguém tem dinheiro para comprar um helicóptero assim, no impulso, não é? Mas essa pessoa, e ela ia falando algumas coisas, e eu ficava olhando e pensando como ela é insatisfeita com a vida que vivia, sempre à busca de algo mais. Então você pode ter dinheiro demais ou dinheiro de menos, não é isso que vai determinar a sua felicidade no sentido bíblico, o seu sentimento de paz, de contentamento, de satisfação e de certeza do propósito que existe na vida. A Bíblia argumenta isso, e nesse capítulo nós vamos ver isto aqui. Então, por que o mundo está como está? A gente olha para esse mundo e vê um mundo infeliz, cansado, perplexo, inseguro, doente, insatisfeito, incoerente. Os relacionamentos são cada vez mais voláteis, cada vez mais fúteis, os casamentos parece que já são feitos para que não durem, já são feitos para acabar com data marcada, e as coisas vão acontecendo de uma maneira que vai atropelando, e as notícias vão aparecendo, e a gente vai vendo as maiores barbaridades, e a gente anda pela rua, e eu olho para as pessoas, e eu sinto que existe nelas um cansaço. Não apenas um cansaço físico, porque, como eu disse, o brasileiro trabalha muito, mas não é um cansaço físico, apenas é um cansaço emocional. Hoje em dia existe muita gente ouve muito falar de fibromialgia,
né? E os médicos, aí, os especialistas vão dizer que isso é uma doença da alma. Interessante isso, dito por médicos. Porque não há um motivo. O que ocasionou isso? É uma infecção? É uma bactéria? É um vírus? É sei lá o quê? Um protozoário? Eu nem sei se ainda existe protozoário, porque ninguém fala mais neles. Acho que até foram extintos. O fato é que eu não sei o que é, mas não há uma explicação. As pessoas simplesmente elas têm uma tristeza, né? Uma dor na alma e um desânimo, e elas sentem dores terríveis no corpo, e as dores são reais, não são imaginárias. As pessoas sentem uma dor terrível, e pessoas às vezes precisam se apoiar em vários travesseiros ou almofadas. Isso cada vez a gente ouve falar mais destas coisas, porque as pessoas estão doentes da alma, as pessoas estão ansiosas, elas estão entristecidas, e a pandemia não ajuda em nada, né? Essa incerteza. Hoje alguém me disse, acho que foi o Nilson que falou, que alguns cientistas já estão falando em quem tomou a Coronavac vai ter que vacinar de novo, porque não faz efeito, uma coisa assim louca, e a gente fica olhando e pensando, aonde vamos parar? E a gente percebe que as pessoas estão assim, inseguras, entristecidas e abatidas. Mas por que o mundo está como está? Esse texto dá a resposta da origem do problema. O texto que nós lemos é um dos textos, como eu disse, mais importantes, mais conhecidos da Bíblia. Deus cria o homem, cria a mulher, os coloca no jardim, e eles têm tudo perfeito, eles vivem felizes, eles vivem bem, não há problemas, não há dificuldades, eles estão ali em harmonia um com o outro, com Deus, consigo mesmos, com a natureza, com tudo que havia ao redor, e a vida era uma felicidade plena. Mas então o pecado entra no mundo, e quando o pecado entra, veja, Satanás, ele vem e começa a tentar Eva, e ele fala, olha, Deus falou que vocês não podem comer nada. Não pode, porque Deus falou que não, e Satanás diz, não é bem assim. Então Eva vai e come o fruto, dá para o seu marido, ele come também, e ao momento em que o pecado entra, eles agora descobrem que estão nus. E esta nudez aí sim é a nudez física, é a nudez do corpo, mas é muito mais do que isto, é a nudez da alma, é a nudez espiritual. Eles estão desprovidos, estão descobertos, estão desprotegidos. Então Deus vem como vinha constantemente falar com eles, Adão se esconde e Deus pergunta, onde estás? Esse é o texto que nós lemos. Mas como eu disse, a Bíblia diz que o problema do homem não está no seu ambiente, está nele mesmo, porque veja, Adão e Eva estavam com tudo que havia de melhor. Nenhum ambiente neste mundo aqui, neste planeta, jamais foi tão bom quanto o Éden era. E eles pecaram ainda assim. Havia uma insatisfação neles, se deixaram levar por esta insatisfação. E por conta disto, o seu relacionamento com Deus ficou prejudicado, e agora quando Deus vem, ao invés de se aproximar de Deus, ao invés de parar para ouvir, ele tenta futilmente, uma tentativa infantil de se esconder de Deus. O que significa isso? Quais são as razões do mundo estar como está? Eu quero pensar com você apenas em 3, não quero me demorar, isso é para você, que está aqui nesta noite, que você não é crente, você que não teve ainda um encontro verdadeiro e transformador com Jesus, você que ainda não entendeu que é um pecador e que precisa de perdão, não é perdão de um sacerdote, perdão de um pastor, perdão de qualquer pessoa, você precisa que Deus perdoe você. Você que precisa se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos são pecadores, então essa palavra é para você hoje. Mas é para você também que está aqui, que você que é crente. Ah, pastor, então posso ir embora, porque eu já sou crente, aproveitar que a chuva deu uma trégua, eu vou embora. Né? Porque eu já sou crente, já estou aqui na igreja há muito tempo, mas esta palavra é para você também. Porque mesmo nós como crentes, muitas vezes nos vemos perplexos diante da situação do mundo e diante de tudo que ocorre ao nosso redor. Quais são as razões, então, do mundo estar como está? Em primeiro lugar, é a crença fatal que o homem tem de que ele sabe o que é melhor para si mesmo. A primeira razão de um mundo estar como está é a crença fatal que o homem tem de que ele sabe o que é melhor para si. Veja, o texto diz, vamos voltar lá no começo, por favor, versículo 1, para a gente poder acompanhar. Eu quero que você acompanhe comigo ali. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Pausa. Deus não disse nada disso, disse para não comer.
O homem quer sempre acrescentar, colocar na boca de Deus palavras que ele não disse. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, ele comeu com ela. Veja, Adão e Eva estavam num ambiente perfeito, como eu disse, não havia problemas, e Satanás vem se insinuando e dizendo, olha, na verdade Deus não está sendo muito honesto com vocês, Deus não está sendo muito justo com vocês, Deus não está permitindo que vocês explorem todo o potencial que há em vocês. Eis aqui uma árvore que pode dar entendimento, que pode dar conhecimento, e que se vocês comerem dela, na verdade vocês vão ser iguais a Deus. Olha que proposta tentadora realmente. Ser igual a Deus. E desde o Éden, o grande problema do homem é que ele sempre comete a loucura de querer ser o seu próprio Deus. É isto que o homem pensa. Ninguém manda em mim, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu não abro mão de nada, eu não abro mão dos meus projetos, porque eu sei o que é melhor para mim. Eu já determinei o que vai acontecer na minha vida. E é assim que o homem age ainda hoje. Adão e Eva estavam lá num ambiente perfeito, num relacionamento maravilhoso com Deus, mas eles acharam que sabiam algo que Deus não sabia, ou que descobriram algo que Deus não queria que eles soubessem. E a partir daí, o homem achou que sabia o que era melhor, e foi lá e comeu do fruto. E muitas vezes hoje é o que nós vemos neste mundo. Nós falamos para as pessoas, olha, você precisa de Deus. Não, eu não preciso, eu sei o que é melhor para mim. Religião pode ser muito bom para algumas pessoas, pode ser bom para você, e se é bom para você eu fico feliz, mas eu não quero isso para mim. Eu tenho outra visão, eu tenho outra maneira de entender a vida, eu tenho outros projetos, eu tenho outras perspectivas, eu tenho outros planos para mim. O homem, ele tem essa tendência fatal de achar que sabe o que é melhor para si. Quando Adão e Eva acharam que sabiam mais do que Deus, o juízo desceu do céu e eles foram expulsos do jardim. Quando o homem vive achando que sabe o que é melhor para si, há um Deus, a Bíblia diz que há um Deus que conhece todas as coisas, que te criou, que te trouxe à existência, que sustentou você até aqui. Não importa se você tem 90 anos, 10 anos ou mais ou menos, não importa, foi Deus quem trouxe você até aqui. Você está vivo simplesmente porque Ele quer que você esteja. Você pode ser que hoje seja o último dia da sua vida, pode ser que você ainda vá viver mais 50 anos, nós não sabemos, é Deus quem decide todas estas coisas. E este Deus que conhece tudo, que decide todas as coisas, Ele diz para você que você é um pecador, que você precisa se relacionar de forma correta com Ele, mas você diz, eu sei o que é melhor para mim. É a loucura de querer saber mais do que Deus. Irmãos, isso muitas vezes acontece com pessoas que não são crentes e às vezes com pessoas crentes também. Há tanto crente por aí dando cabeçada na vida, marcando passo na sua vida espiritual, porque acha que sabe mais do que Deus. Existem pessoas que às vezes me procuram e falam assim, pastor, tomei uma decisão, quero que o senhor ore por mim. Eu falei, agora? Você já decidiu. A gente deveria ter orado antes para Deus confirmar ou não esta decisão no seu coração. Sabe, irmãos, mesmo como crentes, às vezes nós fazemos as coisas, tomamos as decisões, depois dizemos, Senhor, já comecei o projeto, agora abençoa. Quando deveríamos antes perguntar, Senhor, eu quero fazer isto, é a tua vontade, o Senhor vai abençoar ou não? Observe, tanto crentes quanto não crentes têm esta tendência, eles cometem este erro fatal de achar que sabem o que é melhor para si. E Adão e Eva, por darem ouvidos à serpente, por darem ouvidos a vozes enganadoras que disseram a eles que eles podiam saber mais do que sabiam, eles descobriram que não sabiam nada. Mas há uma segunda razão para as coisas estarem ruins do jeito que estão. Além do erro fatal, dessa crença fatal que o homem entende que sabe que é melhor para si, é a sua recusa séria em encarar o fato de que há um juízo de Deus. Observe o texto que nós lemos. Eva falou, não, Deus disse que a gente não pode comer nem tocar, senão a gente morre. E a serpente diz, certamente não morrereis. Não, não é assim. Não é assim. Engraçado, irmãos, a mim às vezes causa espanto o fato de que há tantas pessoas que duvidam da realidade do juízo de Deus.
de que Deus cobra e de que nós havemos de tratar com Ele, e de que nós daremos conta das nossas vidas. A Bíblia diz que há um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor e prestaremos contas das nossas vidas. E mesmo aqui neste mundo, muitas vezes Deus nos chama a um ajuste de contas, porque Ele nos ama. Se você já é um crente, você é um servo de Deus, Ele chama você para um ajuste de contas, para acertar a sua vida, para caminhar com Ele, para acertar o seu passo. Mas tem muita gente dizendo e repetindo por aí o louco credo do mundo, dizendo: Deus é amor e Ele não castiga ninguém. Eu queria saber em que Bíblia que está escrito isso. Porque Deus, Ele é amor, Ele é maravilhosamente amor, Ele amou tanto, e nós cantamos aqui, esse Cantarei meu Salvador é fantástico, principalmente na sua última estrofe. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Os anjos não podem dizer, cantarei ao meu Salvador, porque os anjos que não pecaram sempre estiveram na presença do Senhor. Os anjos que pecaram foram expulsos de lá e não foi providenciado um Salvador para eles. Jesus Cristo não é Salvador de anjos, não foi providenciado alguém para morrer no lugar dos anjos. Estes anjos, o apóstolo Pedro diz que estão presos em cadeias, reservadas para o dia do juízo final. Então somente você e eu, mortais, pecadores, fracos, frágeis, débeis, adoecemos, um vírus pode nos matar, uma comida estragada pode nos levar a óbito, uma bala perdida pode nos atingir, podemos ser atropelados, podemos infartar, podemos ter qualquer coisa, a qualquer momento pode ser que exista apenas um passo entre mim e a morte. Nós que somos frágeis, que somos tão incapazes, que somos tão infiéis, que somos tão incompetentes, podemos dizer, cantarei ao meu Salvador, porque Ele me salvou. Mas as pessoas, embora saibam que Cristo salva, elas querem se esquecer de que há um Deus. Este mesmo Deus que salva em Jesus, também chama a juízo. E Deus havia dito, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente diz, nada disso. E as pessoas têm vivido a sua vida, dando ouvidos à serpente. Mas haverá um juízo. E embora o Evangelho seja boas novas no sentido de que o homem pode se reconciliar com Deus, eu não posso esconder o fato de que este Deus chamará os homens a juízo. E você está preparado para se encontrar com o seu Criador? Se você for chamado hoje à presença de Deus, você tem a certeza de que você estará no céu para sempre? Isto é algo de extrema importância, por isso que eu falei que este é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. O homem não deu ouvidos à voz de Deus, de que haverá um juízo. Deu ouvidos à voz da serpente, e por isso pagou caro. E milhões e milhões hoje continuam dando ouvidos à serpente, se recusando a encarar seriamente o fato do juízo de Deus. Mas há uma terceira razão pela qual as coisas estão como estão. E esse para mim é o mais impressionante. É o fato de que o homem, em toda a sua aflição, fraqueza, perdição e miséria, ao invés de se voltar para Deus na sua misericórdia, ele se esconde do único que poderia salvá-lo, do único que pode resgatar a sua vida. Veja o texto no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Percebe? Os homens agora descobrem que estão nus, entra no coração do homem a lascívia, eles se envergonham, eles tentam se cobrir, mas o homem no seu pecado, o homem longe de Deus, é tão incapaz que nem se cobrir direito ele consegue. Ele faz um avental de folhas de figueiras. Mais à frente, nós não lemos até lá, mas o texto vai dizer que Deus providenciou túnicas de peles de animais para eles. Foi a primeira vez que um animal precisou morrer para suprir uma necessidade do homem. Então aqueles animais foram mortos e Deus pega a pele daqueles animais, faz uma túnica, porque o homem longe de Deus não é capaz nem de cobrir a sua própria incapacidade. E eles agora estão nus, e eles se envergonham, e eles fazem aventais, e o texto continua dizendo, versículo 8, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás?
Agora veja, o homem ele peca, e no exato momento em que ele peca, ele percebe quão fútil foi a sua tentativa, quão vã foi a sua tentativa de ser maior do que era, de ser maior do que Deus, de ser mais inteligente do que Deus. Ele agora descobre que está nu, ele não sabe o que fazer, ele desajeitadamente pega algumas folhas de figueira para se cobrir, e ele se esconde de Deus, e Deus vem e pergunta: Adão, onde estás? Agora veja que quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, é porque Adão não sabia mais onde estava. Adão não sabia mais quem era, Adão não sabia mais qual é o seu propósito, Adão não sabia mais como encarar Deus, Adão não sabia mais como se relacionar com Deus. Mas ao invés de se voltar para Deus e dizer: Senhor, aqui estou eu, nu, incapaz, falido, incompleto, envergonhado, pequei, Senhor, tem misericórdia de mim, ele se esconde. E não é assim que muitos fazem? O homem percebe, muitas vezes ele vem à igreja e ele ouve uma mensagem, ou ele ouve cânticos como os que nós cantamos aqui, Nas Estrelas. Nas Estrelas é um dos cânticos mais bonitos de todos os tempos. Eu acho que no céu vai ter HCC. E olha que eu sou mais fã do cantor cristão, mas no céu vai ter HCC, Inário para o culto no céu. E vai ter o Nas Estrelas. Nas Estrelas é um desses que vai estar lá. Autor da Minha Fé é o outro. Tem alguns que eu acho que vai ter, a gente vai cantar. E ele vem à igreja e ouve a igreja cantar Nas Estrelas. Eu sei o sentido do Natal. Natal não é shopping center, Natal não é compra desenfreada, Natal não é cartão de crédito estourado, Natal não é aglomeração, porque hoje em dia nem pode mais, Natal não é, que Deus me perdoe, ir para Madureira no dia 24 de dezembro, com 5.000 pessoas numa passarela feita para passarem 200, e aquele negócio balança e os doidos vão lá. Natal não é isso. Natal não é comer até passar mal. E nós somos tão engraçados porque a gente come tudo aquilo que não é para a gente comer, porque o nosso clima não pede, né? A gente come nozes e castanhas, e aquilo não é para o clima quente, aquilo é para o clima frio, mas aquilo é bom demais, e a gente cai dentro daquele negócio, e a gente come demais e bebe Coca-Cola demais, tem gente que bebe álcool demais, mas eu sei o sentido do Natal. Natal não é isso. Natal não é uma data comercial, Natal não é não é obrigação de tirar amigo oculto no trabalho e tirar aquela pessoa que você não falou com ela o ano inteiro. Oh, querida, que bom, Feliz Natal. Mentira! Natal não é nada disso. E a pessoa vem à igreja e escuta falar nisso, e ela pensa: mas o que é o Natal? Eu não sei o sentido do Natal. E algo começa a se mover no seu coração, e ela percebe que falta algo, que é a incompletitude na sua vida, que é a ausência de alguma coisa, e ao invés de pensar: eu preciso saber o sentido do Natal, não, eu vou voltar para os meus amigos, eu vou beber mais, eu vou comer mais, eu vou me divertir mais, eu vou frequentar mais festas. Ao invés de se voltar para Deus, quando Deus começa a tocar no seu coração, quando ela começa a se sentir tocada pelo Espírito, ela endurece o coração e ela foge. E aí, passa 1, 2 domingos sem vir à igreja, mas o vazio permanece. E ela volta à igreja, e ela escuta a igreja cantar: cantarei ao meu Salvador esta linda melodia. E ela escuta os crentes dizendo que vão para o céu. E ela escuta os crentes dizendo da alegria que Cristo proporciona. E ela escuta os crentes falando da paz que é incompreensível ao coração humano. E ela sente: poxa, será que isso está ao meu alcance também? E ela ouve, e ela sente Deus falando ao seu coração, mas ela foge de novo. E há pessoas que ficam entrando e saindo da igreja a vida inteira e nunca tomam uma decisão ao lado de Cristo, e nunca abrem o coração, e nunca se derramam diante do Senhor, porque na sua loucura, da sua miséria, da sua fraqueza, do seu pecado, ao invés de correr para Deus, ela tenta se esconder. Mas eu quero dizer para você: não há como se esconder de Deus. Em Marcos capítulo 6, a história de João Batista, quando Herodes manda degolar João Batista, o texto é forte, o texto é fantástico, porque João Batista estava preso porque ele havia confrontado Herodes com seu pecado, e ele disse para Herodes: olha, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, porque Herodes, ele havia se casado agora, ele vivia, na verdade, amigado com a ex-esposa do seu irmão. A esposa do seu irmão o largou e veio viver com ele em pecado aberto, mas ninguém falava nada, porque afinal de contas ele é o rei,
mas João Batista o confronta, então Herodes manda prendê-lo, e ele fica lá, mas todos os dias ele ia conversar com João Batista, ele sentia o Espírito de Deus falando ao seu coração, e ele ia todos os dias lá, e o texto diz que Herodes ouvia João Batista de bom grado, e fez muitas coisas, e os livros de história nos dão conta, que naquela época Herodes diminuiu o número de execuções, diminuiu a tortura aos presos, diminuiu alguns impostos, fez algumas obras de melhoria no lugar onde ele reinava, e ele fazia muitas coisas, mas ele não se rendeu. E há um dia em que numa festa, Herodias, uma jovem lasciva, faz uma dança sensual, e Herodes no meio das pessoas, tocado pelo vinho, tocado pela lascívia, ele faz um pronunciamento público, ele diz, pede o que você quiser e eu te darei. E esta menina, esta jovem, era filha da sua amante, e ela vai conversar com a sua mãe, e ela diz, pede a cabeça de João Batista, e a menina pede, e o texto diz que Herodes ficou triste, mas por causa do que ele falou diante de todos, e dos que estavam ali, ele não quis voltar atrás, mandou degolar João Batista. Veja, na sua miséria, ao invés de correr para Deus, ele ouvia João Batista com prazer, ele gostava do pregador, ele gostava da pregação, ele sabia que o que João Batista dizia era verdade, e ele se sentia tocado, mas ao invés de correr para Deus, ele tenta se esconder no meio de uma festa lasciva, e pagou caro demais. Sabe de uma coisa? Joséfo nos dá conta, de que Herodes, quando estava perto da sua morte, ele passava as noites gritando, e gritava, e clamava, e dizia, João, por que eu fiz isso? João, as chamas me consomem, a culpa me corrói, João. Eu quero dizer para você que se você já conheceu a Deus, se você já ouviu a verdade, e se você não se render, eu quero fazer uma afirmação para você que pode parecer desconfortável, mas a afirmação é, um homem jamais terá paz depois que ele ouve falar do Senhor Jesus, a não ser que se renda aos pés de Cristo. O homem tenta se esconder, mas é impossível se esconder de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Adão e Eva perderam a inocência, perderam a pureza, seu relacionamento, a Bíblia não dá detalhes, mas com certeza começou a ter problemas, e nós podemos ter certeza disso, porque todos os relacionamentos têm problemas, homens e mulheres que eram tão complementares, que eram tão literalmente feitos um para o outro, passaram muitas vezes a viver em competição um com o outro, o homem achando que era melhor do que a mulher achando que era melhor do que o homem, quando ninguém é melhor do que ninguém, e eles foram expulsos do paraíso. Mas eu não li o texto, mas se você continuar lendo, e você vai ver na descendência, você vai ver uma coisa interessante, você vai ver que no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer assim, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, os abençoou, chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E você vai lendo, e você vai ver que há um momento em que os homens começaram a invocar a Deus. O que eu quero ressaltar é o seguinte, Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus, perderam a comunhão, perderam o direito de ter acesso ao Senhor, mas quando a sua descendência se volta para Deus, Deus os recebe de volta. Eu quero dizer para você nessa noite que, se você tem vivido longe de Deus, se você tem achado até aqui que você sabe, até hoje, o que você sabe,
o que é melhor para você. Se você tem vivido se recusando a encarar o fato de que a Bíblia fala de que haverá um juízo. E se você tem vivido tentando se esconder de Deus, este é o momento de você voltar para Deus. Este é o momento de você correr para o Senhor. Porque você jamais poderá se esconder de Deus. Você pode se esconder de mim, você pode se esconder da igreja, você pode se esconder de quem quer que seja, dos seus amigos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos. Você pode tentar se esconder de si mesmo. A gente que passa a vida tentando se esconder de si próprio. Não se olha no espelho porque não gosta do que vê. Não tem coragem de olhar nos seus olhos através do espelho porque não gosta do que vê refletido ali. Alguém disse que os olhos são o espelho da alma, e se isso é verdade, é uma forma poética de dizer, mas os olhos falam muito do estado de espírito das pessoas. E tem gente que não gosta de ficar sozinho consigo mesmo, porque não gosta da sua própria companhia. E vive tentando fugir de si mesmo. Mas você jamais poderá fugir de Deus. Então quero fazer uma proposta a você. Já que você não pode fugir de Deus, então corra logo para os braços dele. Economiza tempo. Economize sofrimento, economize dor e venha para Jesus. Se você ainda não se rendeu a Cristo, faça isso nesta noite. Diga ao Senhor, como diz a música que nós vamos cantar daqui a alguns instantes, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. A segunda estrofe diz, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Mas este amor só habitará em você, se você se render a Jesus Cristo. Então, para você que ainda não é crente, eu quero dizer nesta noite, venha a Jesus. Não venha ao pastor, não venha a ninguém, venha a Jesus. Coloque-se diante dele e diga, Senhor, eu sou pecador. Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes das minhas aflições, minhas tristezas, Tu sabes exatamente o que vai no meu coração. Eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador e me arrependo. E diante de Ti, que é um Deus santo, mas que és um Deus perdoador, eu quero te suplicar a Tua misericórdia. E você que já é crente? Nós que já estamos na igreja há tanto tempo e que às vezes achamos que sabemos o que é melhor para nós. Às vezes esquecemos que Deus nos pedirá contas também na nossa vida e nos pede contas. E que muitas vezes temos tentado nos esconder de Deus até dentro da igreja. Tem gente que tenta se esconder de Deus dentro da igreja. Estou na igreja, todo domingo eu estou lá, vou de manhã, vou à noite, vou ao culto de oração, participo das atividades e acha que está se escondendo de Deus dentro da igreja. Lloyd Jones dizia que, sob alguns aspectos, um dos lugares mais perigosos que há no mundo é a igreja de Jesus. Porque tem muita gente querendo se esconder de Deus dentro da igreja. E acha que Deus não está vendo, mas Deus está. Então, se você não é crente, venha a Jesus e peça a Ele que te salve, e você será salvo. Se você é crente, mas tem andado tentando se esconder, fazendo as coisas por conta própria, achando que sabe o que é melhor e tem quebrado a cara muitas vezes, porque isso é inevitável. Quando o homem faz o que ele acha que é melhor, ele vai quebrar a cara, não há como fugir disso. Pode até parecer por um momento que as coisas estão indo bem, parece até que está tudo dando certo. Houve um rei no reino de Israel, quero terminar dizendo isto, houve um rei no reino de Israel, Jeroboão II, não o primeiro, Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, mas Jeroboão II, que trouxe para o reino de Israel, que foi um reino idólatra, o reino do norte, o rei das 10 tribos que se afastaram de Deus, ele trouxe para aquele país, para aquele povo, um dos períodos de maior prosperidade financeira de todo o período do reino do norte. O reino cresceu, eles reconquistaram cidades que haviam perdido, as pessoas começaram a ter fartura, mas foi um dos períodos de maior depressão espiritual. Então, quando a gente tenta fazer o que a gente acha que deve fazer, o que a gente sabe que é melhor para nós, quando a gente pensa assim, por algum tempo pode até parecer que as coisas estão dando certo, mas lá na frente elas vão se revelar
um fogo-fato. Sabe o que é fogo-fato? O fogo-fato é um fenômeno físico ou químico, não sei, que acontece geralmente nos pântanos, com a emissão de gases daqueles vegetais que vão se decompondo ali. No meio da escuridão, de repente, sobem bolhas luminosas, e alguns diziam que eram fantasma, mas a ciência já mostrou que são bolhas luminosas de gás que sobem brilhantes, e é tão bonito, e é tão claro, e é tão luminoso, e quando você chega perto, ela explode. E não havia nada mais do que aquilo. Fogo-fato. Passageiro, ilusório, bonito, mas que não serve para nada. Então, se você é crente e tem tentado fazer o que você quer, está na hora de voltar para o Senhor. Se você está tentando se esconder de Deus, está na hora de se apresentar a Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Vamos louvar ao Senhor e que Deus te abençoe e fale ao seu coração nesta noite.